Papo com massa, beleza? Obrigado por me receber aí, Marcelo Santana, esse baiano de Salvador. Marcelo Pereira Santana, formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, estudou na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, tem MBA em marketing, fez curso de gestão técnica no futebol e também gestão esportiva. Foi o presidente mais jovem a tomar conta de um grande clube da Série A e da Série B. Marcelão, para começar contigo, como é que você encontrou o Bahia e o que é que você deixou para o Bahia? Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Massa, pela oportunidade aqui também. Prazer falar contigo novamente. A gente se conhece há quase 2 anos, né? E quando nós chegamos no Bahia, a situação era muito difícil, né? Um cenário parecido com vários clubes do Brasil, de muitos débitos, falta de organização fiscal, trabalhista, tributária, resultados esportivos ruins nos anos recentes, tanto que o Bahia tinha, na semana anterior à nossa eleição, em 2014, sido rebaixado. E nesse período de 3 anos a gente conseguiu recuperar a credibilidade do Bahia, recuperar o patrimônio, com 2 centros de treinamentos. O atual, que é o Fazendão, que o Bahia utiliza, e a Cidade Tricolor, que é um centro de treinamento novo, que a nova diretoria executiva deve inaugurar em janeiro do ano que vem. Tem que passar por algumas obras de requalificação para estar do jeito que o Bahia merece. Com a situação financeira também mais equilibrada, a gente tinha a questão de patrimônio, equilíbrio financeiro, como dois dos pilares da nossa gestão, né? A honestidade também, para recuperar o espaço do Bahia no mercado, trazer patrocinadores, parceiros comerciais, confiança de agentes, de atletas e principalmente, claro, da nossa torcida. E encerramos esse ciclo, acredito que de uma maneira positiva. O Bahia fez um brasileiro ano passado bom, foi a nossa melhor campanha desde o início dos pontos corridos, né? Brigamos ali pela Libertadores até a última rodada. Infelizmente não conseguimos nos classificar. Vamos disputar a Sul-Americana. Mas deu para, na parte esportiva também, ganhar Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, o acesso e fazer essa melhor campanha do Bahia nos pontos corridos. E agora, para a sua lista, eu estou no curso também de gestão do futebol da nossa Confederação Brasileira de Futebol, né? Tenho viajado uma vez ao mês ao Rio de Janeiro. O curso começou agora em fevereiro e irá até outubro. Tentar aprender alguma coisa, relacionamento também, trocar experiência com outras pessoas, né? Somos quase 80 alunos na sala de aula. Bacana, Marcelão, é isso aí. Tem que estudar, tem que se modernizar para entender melhor esse complicado futebol brasileiro. Vou sair um pouco da gestão do Bahia para a gente olhar para o futebol brasileiro. Eu não consigo ver os presidentes de clubes da Série A, Série B, sentados à mesa pensando em algo comum, né, na melhoria do futebol. Por que que isso não acontece? Falta profissionalismo ao dirigente? Claro, isso falta, mas teria que mudar o quê? A gente tem que caminhar para onde? O clube tem um dono, ter uma forma de gestão colocada no conselho dos clubes, para que o conselheiro, esse que só dá palpite, não tenha tanta interferência na vida do clube, na gestão do futebol. Qual é a tua visão sobre isso? Olha, a gente tem uma cultura no Brasil que precisa ser modificada, né? E mudanças culturais demandam tempo. O pensamento do futebol brasileiro é muito individualista. Quando a gente vai debater temas de interesses que deveriam ser coletivos, existe muita dificuldade de diálogo, né? Vou dar um exemplo do próprio Campeonato Brasileiro. Eu entendo que cada clube deveria ter a sua autonomia sobre as suas receitas comerciais, plano de sócio, ações em estádio, tranquilo. Porém, deveria se buscar uma equidade e o desenvolvimento de novas receitas ligadas ao campeonato, ao produto Campeonato Brasileiro da Série A, que englobaria direitos de TV, patrocínios de empresa, licenciamento. Só que são temas que não entram na agenda dos clubes, né? Muitas vezes cada dirigente tem a sua própria agenda, né? Buscando resolver os problemas dos seus clubes,
Muitos se envolvem com os clubes em part-time, eles não são executivos realmente das suas agremiações. O nosso modelo no futebol brasileiro prioritário é de associação esportiva, onde essa questão que você cita do conselho deliberativo, da influência política, é muito viva em alguns clubes. Então, para você criar uma cultura de profissionalismo, de meta, de resultado, de planejamento de curto, médio e longo prazo, é muito difícil. A gente tem um imediatismo muito grande. A gente tem o que cerca de 50, 60 dias que começou, por exemplo, o calendário 2018 do futebol brasileiro. E eu acredito que de 6 a 8 clubes da Série A já mudaram o técnico, o diretor de futebol ou os dois. Então, em algumas situações você fica com extrema dificuldade de inovar, de avançar em processos, em estratégias, porque existe esse ambiente político pouco propenso à mudança, o modus operandi se repete, os comportamentos se repetem e a cultura do imediatismo. Eu acredito que a gente deveria avançar para debater de maneira mais equilibrada essa questão das associações esportivas, para que se permitisse, em alguns casos, a questão de investimento privado, de maneira clara, com mais transparência, porque o investidor vai querer o seu retorno sobre o investimento, questões de transparência, de governança, de compliance, que são termos que estão na moda, seriam realmente executados, obedecidos, diferentemente do que a gente vê muitas vezes. Mas a principal questão, para fechar essa linha de raciocínio, eu acredito que é uma mudança cultural, de a gente pensar mais de modo coletivo e menos de modo individual, para que a gente tenha um produto valorizado, um produto consolidado, um produto que atraia mais o público, os torcedores, e seja possivelmente vendido também no mercado internacional, para que você busque novas fontes de receita, de financiamento. Bom, Marcelo, eu vendo aqui, dando uma busca rápida no nome CBF, né? Identifico que Rogério Caboclo é pré-candidato preferido do Marco Paulo Del Nero, que é o presidente, entre aspas, afastado da CBF. Ele conseguiu as assinaturas aí suficientes para ser candidato da CBF à presidência no próximo mês de abril. Então, pelo que li, né, ele precisava ter o apoio por escrito de 8 das 27 federações estaduais e mais 5 de 20 clubes da Série A. E ele conseguiu o apoio de pelo menos 20 federações, o que deixa qualquer outra candidatura inviabilizada. Eu não conheço o seu Rogério Caboclo, quer dizer, eu tive uma vez com ele numa entrevista lá no Seleção Sport TV, muito pouco para analisar, mas eu queria ter o olhar de dirigente, de quem estuda gestão, do que pode mudar no futebol brasileiro com a eleição iminente, né, pelo que estamos vendo, do senhor Rogério Caboclo à presidência da CBF. A situação da eleição do Caboclo, também tenho acompanhado pela imprensa. Sei que o Dr. Walter Feldman, secretário-geral da CBF, tem buscado contato com alguns clubes, né, para que tem apoio a essa chapa. Li também pela imprensa que teria havido uma reunião fora da CBF entre as federações e o presidente Marco Paulo Del Nero, que está afastado das funções, cumprindo um período de punição da FIFA. E sobre essa situação fica evidente essa questão da falta da cultura coletiva que eu comentava numa pergunta anterior sua. O processo eleitoral da CBF prevê que para uma chapa ser inscrita, ela tem que ter participação de 20 federações e 5 clubes da Série A. A informação que eu tenho é que os clubes não têm nenhuma reunião, nenhuma articulação para buscarem um candidato próprio dos clubes ou para o próprio apoio ao Caboclo, né? São situações que a CBF está buscando um contato ou outro. Se os clubes tivessem um trabalho de maneira coletiva, os clubes poderiam referendar a candidatura do Caboclo, trazer um outro candidato, ou então inviabilizar a inscrição de qualquer uma das chapas, né? Então é isso que eu falo, que falta debate interno entre clubes, seguido depois de articulação com CBF e federações.
para que se tente criar uma agenda mais comum para o futebol brasileiro. A informação que eu tenho, a gente conversa com alguns amigos nos bastidores, é que houve, ano passado, isso está confirmado, o aumento da vice-presidência, ao invés de 5 para 8 vice-presidências, e até onde eu tenho a informação, nenhum dos 8, por exemplo, é dirigente de clube hoje em dia. A maioria, ou metade, é presidente de federação estadual. Então há um desequilíbrio. Você pode ter uma maioria representante de federações, mas eu entendo que uma chapa, para ela ser mais heterogênea e representar os diferentes setores, poderia ter havido um convite para um ou dois clubes, ou para pessoas ligadas a clube, ou para pessoas ligadas a atletas, ter outro tipo de perfil também, compondo uma vice-presidência da CBF, para você fazer uma entidade mais plural. Mas enquanto o modus operandi dos clubes não for modificado, não se buscar as áreas de aproximação, as áreas de interesse comum, fica sempre pelo aspecto da rivalidade da picuinha, infelizmente os clubes vão ficar alijados dessa parte política e a CBF, que tem uma organização nesse ponto política muito mais forte, muito mais consistente, vai conseguir manter a sua linha de trabalho. O cenário realmente não é dos melhores. 3 perguntinhas rápidas para a gente fechar esse papo. Vamos conhecer um pouquinho mais do Marcelo Santana como homem, cidadão, as aspirações que ele tem. Política, você está mais à esquerda ou mais à direita? Pode ficar no centro também, fica à vontade. Papo com Massa é democrático. De política partidária eu estou distante, viu? Nem esquerda, nem direita, nem centro. No Brasil, eu acredito que não tem nem essas diferenciações, né? Os discursos são tão parecidos, os interesses são tão parecidos. Então, infelizmente, eu prefiro na política estar distante, embora triste como cidadão brasileiro, por ver um país sem lideranças, pelo menos lideranças que inspirem a população, né? E prefiro me manter distante desse cenário. Beleza, Marcelão, qual é seu prato preferido? Aquele que no domingo tem que ter em casa? Rapaz, pergunta difícil, viu, Massa? Aí eu vou dar, digamos assim, um pódio, né? Gosto muito de lasanha, gosto muito de moqueca de camarão e um pódio em homenagem ao judô com 2 terceiros lugares. Gosto de cozido e de feijoada. Tá, beleza. Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, obrigado por participar aqui do Papo com Massa, meu canal no YouTube, no site também, enfim. Estamos por toda a internet. Fecho com você perguntando qual é o seu ídolo, né? Pode ser também, com todo respeito à senhora Santana, uma mulher, alguém que habitou os seus pensamentos, um ídolo, um grande líder, enfim. Fique à vontade, Marcelo Santana. Aquele abraço. Desde já agradeço sua participação. Obrigado, Paulo Massini, grande Massa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu podcast. Que você tenha sucesso aí nas suas iniciativas, no seu trabalho também. E como ídolo, eu vou deixar o ídolo de minha infância, que segue meu ídolo até hoje, Ayrton Senna da Silva. Cara que eu admiro muito, gosto muito. Acredito que representava grandes valores do nosso país, né? Superação, persistência, atitude, personalidade, carisma, vontade de vencer e características que estão em falta no nosso país. Então, embora tenha falecido em 94, é o grande ídolo da minha infância, da minha adolescência, e eu acredito que segue até hoje nesse posto. Ayrton Senna da Silva.